Muito bem, sejam todas bem-vindas para mais uma aula aberta, e é com alegria que a gente está aqui, e muito bom a gente estar junto novamente, Boa noite. e nós vamos seguindo aquele sistema que nós estamos fazendo, né? De fazer uma primeira parte teórica, e uma teoria que envolve um pouco de alguns exemplos práticos, né? E, e depois nós interrompemos a gravação e vamos para as perguntas e respostas, né? Nós não vamos dar continuidade num assunto que nós iniciamos semana passada, que é relacionado com o vínculo, com o apego da criança, com os cuidadores maiores, que são os pais, né? E só para a gente ir lembrando, é, a criança, quando eu digo criança, vamos colocar assim, bebê, né? Bebê ou recém-nascido, ele, dois aspectos são fundamentais para a sobrevivência da criança. E quando eu digo criança, somos nós, né? Porque todos nós passamos por essa fase, né? Não tem quem de nós que não tenha passado por essa fase. E aqui nós não vamos discutir hoje se houve adoção, se houve algum, infelizmente, algum evento de morte durante o parto da mãe. Nós não vamos entrar nesses detalhes e vamos deixar isso para outras oportunidades. As consequências desses eventos. Mas para a criança é muito importante que ela perceba, que ela sinta o apoio físico e o apoio emocional dos pais. A criança, quando eu digo criança, bebê, recém-nascido, o contato, ela perceber que a mãe está junto, contato pele a pele, né? O contato que isso vai trazer segurança para a criança. E quando isso não existe, infelizmente, quando isso não existe, por vários motivos, às vezes a mãe não pode estar presente logo que do nascimento, está anestesiada. Às vezes acontece um evento de uma convulsão, nós já convivemos e tivemos pessoas nessas situações, já observamos isso. Às vezes tem uma crise convulsiva na hora do parto, ou a criança nasce em insuficiência respiratória e precisa ir para uma incubadora, que seja por minutos ou por horas. Isso traz uma insegurança, isso traz uma falta de um suporte emocional para a criança. E isso pode refletir na vida adulta. Isso pode refletir na vida adulta e trazer consequências no campo da insegurança. Por exemplo, se vamos dar aqui um exemplo, né? A criança nasce e tem necessidade de ir para o que nós chamamos de incubadora, por questões médicas. E isso pode trazer um evento lá na frente para essa criança. Pode ser que essa criança mais tarde sinta rejeição em todos os aspectos da sua vida. Pode ser que essa criança frequentemente ela está num grupo, mas ela se sinta rejeitada pelo grupo, ela não consegue estar incluída. Essa é uma das consequências que pode, não é determinante, que pode acontecer
quando eu acabo de nascer e vou para uma incubadora e não fico em contato com a minha mãe. Não tenho o contato físico e eu não tenho o contato emocional. E pode ser que isso lá na frente eu venha com um quadro de rejeição, estando num grupo grande, estando num grupo pequeno, estando num relacionamento de parceiros ou parceiras. Pode ser que isso também se reflita em ambientes de amizade, e isso o Bowlby, John Bowlby, que foi uma das pessoas que mais estudaram essa parte dos vínculos afetivos, ele classifica isso como um apego inseguro, né? Porque é um apego inseguro, que ele até dá um nome de evitativo. Quer dizer, eu me sinto constantemente rejeitado, eu me sinto constantemente, entre aspas, abandonado. Pode ser também que ocorra outra situação, que não seja incubadora, mas durante o meu processo de nascimento, seja cesariana, seja parto natural, a minha mãe se encontra anestesiada. Minha mãe se encontra anestesiada e não participa ativamente do processo de nascimento. Então, a criança nasce, ocorre o nascimento, e eu também não tenho a presença física da mãe, e muito menos, e junto com isso, ou muito menos, a presença emocional. Pode ser que nesses casos, lá para frente, 30, 40 anos, 20 anos de idade, eu seja uma criança, um adolescente, ou um jovem, ou um adulto, e que eu exijo muita atenção, que frequentemente eu tenho sentimentos de raiva, de mágoa, que frequentemente eu passo por ambientes em que eu tenho crises de ciúme, e boa parte das vezes eu me sinto abandonado. Nesses casos, às vezes eu tenho a presença, eu me sinto assim um pouco incluído, mas logo eu me sinto abandonado. Então eu sempre carrego uma marca que eu não estou sendo aceito. Bowlby também classificou isso como apego, vínculos inseguros, ansioso, né? É uma classificação que John Bowlby trouxe. Por outro lado, se eu tenho um nascimento em que tenho a participação da mãe, em que minha mãe, eu acabo de nascer, estou junto com a minha mãe me abraça, me acolhe, muitas das vezes me traz para a mama para ser amamentado. Minha mãe, eu sinto que eu não estou só, eu sinto que essa passagem de dentro do útero para o exterior foi acompanhada, foi, entre aspas, tutelado. Essa passagem foi. Eu não estou do outro lado sozinho, mas sim acolhido pela minha mãe. Então, isso vai me trazer uma segurança futura. Eu vou ter um quadro de segurança futuro. E esse quadro de segurança futuro se reflete em quando eu estou em situações de muito embaraço, situações que eu tenho alguns contratempos, eu vou ter uma flexibilidade maior, porque eu conheço a segurança.
Como é que eu conheço a segurança? Foi lá no parto, quando eu nasci, eu vivi esse quadro de segurança. Isso John Bowlby classifica como apego seguro, não é? E, e, e junto com isso, quando eu acabo de nascer, é, já comentei isso em outras oportunidades, normalmente a gente ouve, e se a gente não está presente no parto, a gente percebe que a criança chorou, chorou, nasceu, não é? A gente, às vezes, do lado de fora da sala de parto, a gente fala isso, olha, nasceu porque está chorando. O choro é o primeiro sinal em que eu digo que eu estou vivo, em que, em que eu posso afetar no sentido negativo que eu estou falando, em que eu estou dizendo, eu estou aqui. E quando eu choro, eu faço esse choro, também há uma ligação com a minha mãe. E quando eu faço essa ligação com a minha mãe, eu crio eu restauro, eu faço uma nova integração, eu fora do útero com a minha mãe. E isso é um outro sinal, uma outra condição que vai me trazer segurança. E por falar em choro, se a gente estender um pouco isso para nossa vida para frente, né? Esse choro que instintivamente que ocorre durante o processo de nascimento, esse choro, se eu choro e não encontro eco para esse choro, logo que acaba de nascer, isso também pode ser traduzido num quadro de insegurança, de instabilidade futura. Se eu choro e tenho um respaldo, se eu choro e tenho uma participação, se eu choro e tenho um acolhimento, isso aí vai me dar um espaço para mim, vai me trazer uma confiabilidade para mim. E não só nessa condição, e estendendo um pouco sobre esse assunto do choro, o choro, ele também nos ajuda a fazer conexão, já na nossa vida mais adulta, ajuda a fazer conexão conosco mesmo, que é um dos sinais que quando eu passo por algum ato tensional, eu passo por algum ato que pode me trazer uma questão de tensão, se o choro está presente, é uma forma de eu me descarregar. E é também uma forma de eu refazer o contato comigo mesmo. Lembrando sempre que quando, em casos em que eu percebo que houve uma insuficiência, quando eu percebo que eu digo assim, depois de mais anos de idade, 5, 6, 7 anos e vida mais adulta, se eu percebo que eu não tive uma ligação com a minha mãe, que eu não tive um contato com a minha mãe, e que houve uma insuficiência com a minha mãe e com o meu pai, essa insuficiência normalmente não vem por desamor, mas ela vem por falta de conhecimento. Ela vem por falta, com todo respeito, de uma certa ignorância, porque eu não sabia de certos cuidados. Por exemplo, às vezes, nós temos o costume, eu não tenho filho jovem, né? Meu filho já está numa idade mais adulta, mas é muito comum a gente verificar crianças que
que choram por algum motivo, bebês que choram, crianças de 3, 4, 5 anos de idade que apresentam choro e às vezes a gente fala assim, deixa chorar, isso vai passar. Ou a gente fala assim, não, você está chorando, vamos dar um celular, porque aí vai entreter com outras situações. E, e normalmente é o adulto que faz isso. Normalmente, nessa idade, 5 anos, 6 anos, poucas crianças vão até o celular e elas mesmo pegam o celular para se entreter. Normalmente, quando ocorre isso, é quando a gente está diante de algum desafio, de algo que nos desafia. Toda vez que tem algo que nos desafia, nós nos socorremos dos eletrônicos. Porque no eletrônico, eu vou buscar alguma coisa que nos alivia. Pode ser que lá tenha alguma novidade que eu nem sei o que é. E quando eu faço isso, às vezes eu diminuo o choro da criança, às vezes eu deixo a criança num nível mais quieto, que ela fica ligada com o eletrônico, mas eu impeço a reação da criança. E esse impedimento da reação da criança possivelmente vai ter repercussões na vida futura. É aquela criança que até hoje de manhã eu ouvi isso numa aula. É aquela criança que ouve dos pais, ouve, às vezes não fica muito registrado, mas fica na memória. É aquela, nossa, meu filho é tão quieto que nem parece que tem criança aqui. Você já pensou se eu ouvir uma frase que nem parece que eu estou lá, que eu não tenho lugar? Se é uma das coisas que a gente mais quer é ter lugar. Uma das situações que a gente mais deseja na vida é ter o nosso espaço, é ter o nosso lugar. E quantas vezes a gente ouve, nossa, meu filho é tão quietinho que nem parece que tem criança aqui. Aquilo fica registrado. Aquilo fica registrado. E nem parece que tem criança aqui. Pode ser que muitas das vezes, ou algumas vezes, essa criança está sendo desviado as expressões dela com os eletrônicos, seja celular, seja televisão, alguma coisa para distrair. É diferente quando você canta uma canção para criança, quando você pai, você mãe, canta uma canção para criança. A criança vai naquela sintonia sonora, naquele tom, naquela frequência e vai se ligando a você. Quantos de nós, quantos de nós não dormimos na nossa infância com pai ou mãe, ou tia ou avó, contando uma historinha para nós? Cantando alguma canção. Eu lembro de algumas canções de criança, da minha infância, né? Então, é muito diferente. É muito diferente. Não tenho nada contra celular, nem contra televisão. Mas é a necessidade da interação. E essa necessidade da interação é fundamental. E a criança ela vai buscar esse tipo de interação. Ela vai buscar o som da mãe, né? Ela vai buscar o som do pai, porque ela conhece isso. Ela conhece. Essa condição é tão
essencial para a criança, que é quase que igual à necessidade que nós temos de alimentação. É quase que igual não é, mas é muito próximo da necessidade nossa de alimentação, é muito próximo da nossa necessidade de higiene. E, e tudo isso que vai ocorrendo pós-parto ou nos primeiros anos de vida, ela começa lá no útero. Começa lá no útero. Lembrando sempre que lá no útero começa o desenvolvimento desse contato emocional e desse contato físico que vai acontecer quando a gente nasce. O nosso vínculo, a nossa ligação com a nossa mãe, ela se desenvolve durante a gravidez. Ela começa na concepção e ela se desenvolve na gravidez. Ela vai se estabelecer, ela vai se estabelecer no trabalho de parto ou e no nascimento. Quer dizer que esse vínculo que se desenvolveu, ele se estabelece no parto. Todas as condições adversas que podem ocorrer no parto, tira a condição desse estabelecimento. E no parto, pós-parto, esse vínculo que foi é, estabelecido, ele vai se estabilizar até 2, 3 anos de idade. Então, todos esses processos, desde a concepção até em torno de 3 anos de idade, ele tem uma sequência que vai se aprofundando, que vai se amalgamando, que vai se juntando, e que tudo o que ocorrer de adverso nesse período pode trazer consequências futuras. É diferente, é diferente quando eu estou vivendo uma gestação, onde eu estou lá dentro do útero da minha mãe, e minha mãe passou por poucos processos traumáticos. Poucos processos traumáticos. E no trabalho de parto e no meu nascimento, eu passei por uma situação desconfortável. Como minha mãe está mais saudável, está menos traumatizado, rapidamente isso é equilibrado. Quando eu estou desenvolvendo a minha gestação, eu estou lá dentro do útero e minha mãe passou por várias situações traumáticas e eu passo por alguma adversidade no trabalho de parto, essa vai ter uma repercussão maior, porque eu já venho com uma condição de uma mãe traumatizada. É de suma importância, quem trabalha hoje com educação, quem trabalha hoje em sala de aula, quem trabalha em berçário, quem trabalha em creches, seria muito bom que tivesse esse tipo de contato, esse tipo de conhecimento, porque isso traria melhores condições futuras para as nossas crianças, inclusive para nós, inclusive para nós. Eu já comentei uma vez, o quanto foi difícil para mim eu eu separar da minha mãe pela primeira vez e eu tinha 4 para 5 anos de idade, 5 anos de idade. Foi quando eu experimentei a primeira vez ficar longe 2, 3 horas no período da tarde da minha mãe. Foi muito difícil para mim. Foi quando eu fui, que na minha época chamava Jardim da Infância, agora eu não sei o nome que se dá hoje. E isso foi muito difícil para mim, mesmo tendo passado os 4 primeiros anos o tempo todo com a minha mãe.
Então, não é só especificamente no parto. E minha mãe ficava o tempo todo comigo, e eu o tempo todo com a minha mãe. Então, só para vocês terem uma ideia, que às vezes, com 4, 5 anos de idade, a gente pode passar por situações de muita insegurança. Eu não via a hora, me lembro muito bem disso. Eu não lembro, não via a hora de acabar e na porta lá do Jardim da Infância, eu procurava minha mãe ou meu pai, que eu sabia que um dos dois ia me buscar. Então, dá para a gente ter uma noção de o quanto que é importante essa dificuldade. E isso pode, hoje mais adulto, nós filhos podemos olhar para essas situações dos nossos pais com um pouco mais de compaixão, porque eles não fizeram isso por desamor. Muitas das situações que nós vivemos na nossa infância foram situações em que nossos pais não sabiam. Eu mesmo tem situações que, quando meus filhos nasceram, eu podia ter feito de maneira diferente. E não foi porque eu não amava meus filhos, mas eu não sabia. Eu ainda estava impregnado com as situações que eu vivi lá na infância, de uma grande identificação com situações do meu pai e da minha mãe. Então, não estamos aqui de forma alguma criticando os pais. Se eles assim fizerem, nós tínhamos outras necessidades, não foi por desamor, seguramente. Foi por falta de informação, foi por falta deles não trabalharem as questões deles. E para isso nós precisamos ter uma boa compaixão, porque, repito, não foi por desamor. Era um pouco disso que eu tenho para falar hoje, nesse momento.